Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Hoje nós estamos na semana de 28 de abril a 4 de maio. O título da aula é A Lei que Governará a Minha Igreja e estamos cobrindo Doutrina e Convênios 41 e 44. Meninas, estou muito animada aqui para a nossa discussão de hoje. Tem bastante coisa, não é um capítulo, são vários capítulos e acho que é o 42 que é o mais comprido aí. Vai demorar um pouquinho, então separa um tempo nessa semana para vocês lerem e estudarem, vai com calma, porque é bastante material. Geralmente, às vezes, a gente tem só uma sessão para cobrir, ou as sessões são curtinhas, mas dessa vez a leitura é um pouquinho pesada. Vamos começar lendo aqui o parágrafo da introdução da nossa aula, só para a gente dar uma situada do que está acontecendo nesses capítulos. A igreja cresceu rapidamente em 1830 e 1831, particularmente com um grande número de novos membros se unindo à igreja em Kirtland, Ohio. Esse crescimento foi emocionante e encorajador para os santos, mas também apresentou alguns desafios. Como se unifica um grupo de fiéis em rápida expansão? Especificamente, o que fazer quando eles trazem doutrinas e práticas de sua religião anterior? Por exemplo, quando Joseph Smith chegou a Kirtland em fevereiro de 1831, ele encontrou novos membros compartilhando propriedades em uma tentativa genuína de imitar os cristãos do Novo Testamento. O Senhor fez algumas correções e esclarecimentos importantes sobre esse e outros assuntos. Ele fez isso em grande parte por meio de uma revelação registrada em Doutrina e Convênios 42, que chamou de A Lei que Governará a Minha Igreja. Nessa revelação, aprendemos verdades que são fundamentais para o estabelecimento da Igreja do Senhor nos últimos dias. Aprendemos também que temos muito mais a aprender. Se pedires, prometeu o Senhor, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento. Tá? Então aqui meio que a gente nos ajuda a situar um pouquinho aqui na história da igreja. Meninas, na leitura de vocês, tem algo mais que vocês acham importante mencionar sobre o que estava acontecendo naquela época em relação ao contexto histórico? Eu acho tão interessante que todo o crescimento, né, ele vem precisa de sacrifícios, precisa de uma direção e ordem, né? E quão importante, né, Joseph buscando essas revelações e a cada instante ele estava recebendo mais uma revelação para organizar, né, de acordo com os problemas que iam surgindo. Imagina, né, você vê lá as pessoas começando a dar as casas falando que estão, né, que estão seguindo a lei, não sei o quê, né, ou inventando revelações, coisas assim, não que inventando, né, achando que tinham. E aí a gente aprende a ordem, né, que a casa do Senhor é uma casa de ordem. E para isso, né, realmente, como é necessário um profeta para ir nos dando, guiando e dando direção ao povo. E a cada desafio que ia surgindo com o crescimento, e eu fico pensando hoje, né, quando a gente, sei lá, se você tem um negócio, se o negócio começa a expandir, e aí surgem outros desafios, você tem que lidar com outros vendedores, outros fornecedores, e imagina isso, né, trazendo isso para o âmbito da igreja, que não é um negócio, mas é um lugar de Deus, né, é uma entidade do Senhor aqui na Terra, né, uma entidade religiosa, e as pessoas vinham, né, com diferentes históricos, né, e mudando, assim, acreditando nessa crença e se moldando ao que o Senhor quer, né, e eu fico pensando que também existiu deles serem um pouco maleáveis, né, e hoje eu fico pensando a gente também, muitas pessoas talvez que a gente conhece, que se batizou agora, que vão encontrar novos mandamentos, doutrina para ser seguida, coisas novas, né, e que eles estão com o coração aberto para seguir o profeta. E eu fico pensando, né, para a gente também hoje, que isso se aplica muito a gente estar com o coração aberto e seguir a ordem do Senhor, né, para a gente que já nasceu no Evangelho, a gente foi aprendendo, talvez é um pouco mais fácil, mas eu admiro tantos conversos
que eles deixam para trás, às vezes, né? Hábitos começam do zero. E às vezes, né, vão aos poucos também, que é difícil, né? Às vezes tem gente que tem aquele hábito do cafezinho e de repente tem que largar o café. E quem somos nós também para ajudar a julgar alguém? A gente tem que apoiar, né? Se a pessoa às vezes demora um pouco mais, tudo bem, né? Vamos apoiar, vamos E até quem é membro da igreja e às vezes tem alguma dificuldade que alguém percebe. E ao invés de a gente julgar diretamente, né? Por que você está fazendo isso? A gente abrir mais nosso coração, né? Ter mais empatia pelo que a pessoa às vezes não compreende daquilo de uma forma que você compreenda, né? Penso bastante nisso. Mas uma das coisas que eu pensei também quando eu estava estudando essas sessões, é que imagina, né, se eles estavam fazendo de bom coração, é tudo de todo mundo, mas imagina as gerações futuras, não, isso aqui é meu, foi do meu pai, né? Imagina o que poderia ocasionar, né? Então é muito sábio do Senhor trazer uma lei para poder organizar as coisas para que não acontecesse nada no futuro. É uma preparação, né? É para que coisas piores não aconteçam, para que guerras, brigas, para que não haja uma dissidência, né? Que haja sempre uma união, que haja sempre todos unos de coração com o mesmo propósito. Eu pensei o que veio na minha cabeça, unos de coração, né? Com o propósito de construir realmente o reino de Deus, reconstruir, né, aqui na Terra. E acho que outra coisa bem importante e interessante que aconteceu foi chamado o primeiro bispo da igreja, né? Edward Patridge. Né, e a gente sabe, e o Senhor pediu para que ele sacrificasse. Na verdade, o Senhor falou que não era para ele mais focar nos negócios dele. Ele tinha uma loja de chapéus, né, e o Senhor pediu para ele focar totalmente no serviço para a igreja, né? E quem foi primeiro, como a gente viu alguns episódios passados, primeiro foi a esposa dele, que foi tocada e que sentiu, né? Então, assim, é interessante como o Senhor deu, como a Carol falou, como vocês falaram, vai tudo entrando. Todo mundo junto mesmo com as suas personalidades diferentes, com o seu histórico diferente, isso que é lindo. Acho que a gente vê isso hoje também, né? Pessoas se afiliando à igreja que também tem um histórico, que tem coisas para trazer e adicionar para nós, né? E nós temos também a plenitude do evangelho para completar, né? Não tem uma citação? Alguém falou num discurso da Conferência Geral, tipo, traz o que você tem de bom e vamos... Vocês lembram? O presidente Uchtdorf falou legal, isso. Não foi nessa, né? Mas foi uma... Foi uma conferência passada que ele falou algo assim, né? Traz o que você tem de bom e vamos né? Pegar o que cada um tem e vamos lá. E aqui a gente tem muito... eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, né? A gente aqui no futuro, olhando para trás, né, para esses santos, para esses membros da igreja, e julgar eles, né? Nossa, gente, que confusão, mas tanta gente só tinha problema, né? Você falou de, o Senhor estava preparando eles para não ter uma dissensão. Tipo, teve, né? Tanto é que quando Joseph morreu, a igreja ainda teve. A igreja teve gente, não, os futuros profetas têm que ser da linhagem de Joseph. Então daí teve gente que foi aqui. E o Senhor... Tudo antes dele falecer, né? Ele foi... Tava tentando preparar. Não, e eles receberam revelação atrás de revelação em tão pouco tempo. E as pessoas vindo... E eu fico pensando, gente, imagina uma empresa crescer. Se a gente for pensar no âmbito, né, de empresa. De um funcionário foi para, né, 1.000, sei lá, foi para 500. Quanta coisa que você tem que colocar no lugar, né? Você tem que colocar visão, valores. Tem que ter aquele livro de conduta, e precisa ter advogado, e precisa contratar não sei quem, precisa ter local para todo mundo, precisa ter seguro, enfim, é uma bagunça numa empresa. Imagina uma religião que não tinha muito uma regra, você tem que ter tudo isso aqui, você tem que ter uma visão, um valor, né? Você precisa ter essas coisas delineadas. E tantas pessoas querendo servir, querendo saber o que fazer, né? E o que eu acho interessante também dessa época, que as pessoas, elas queriam, pelo que eu sinto, né, pelo que eu li também, elas queriam um propósito de vida, elas queriam fazer algo mais, elas queriam servir o Senhor, queriam, né, viver por alguma coisa, e eles viviam pelo Evangelho, né, assim, não tinha algo além. Era o Evangelho e o resto eu faço para apoiar o Evangelho. Né? E muitas vezes hoje a gente meio que faz o contrário, né? A gente coloca o Evangelho como último plano,
Porque quando der eu cuido do meu chamado, quando der eu faço o que o bispo pediu para fazer, sei lá, né? Às vezes a gente não coloca tanto a importância quanto esses membros colocavam na vida deles, né? Eles viviam pelo evangelho para poder levar o evangelho para as pessoas. E eles acreditavam nesse espírito de revelação, que é o que ia guiar eles, né? Então Joseph dava e eles obedeciam, né? E aceitavam. E muito também foi do sacrifício de Emma e Joseph, né? Essa sessão de 41 foi dada a eles quando o profeta Joseph Smith, a sua esposa Emma, e o Sidney Rigdon e Edward Partridge chegaram em Kirtland, de Nova York, e no começo de fevereiro, alguns poucos dias antes dessa revelação ser dada. Isso foi uma viagem de 300 milhas num longo inverno, imagina, né? Imagina que, falam que foi muito difícil para Emma, porque ela já tinha se mudado 7 vezes desde que tinha se casado, e ela já tinha 4 anos de casada nessa época, né? Então, ela já tinha mudado 7 vezes, e fala aqui que ela estava acabando de se recuperar de estar doente, né? E ela também estava grávida de 6 meses dos gêmeos. Então, e o Joseph Knight, ele providenciou, né, para ela uma boa carruagem, né, para que ajudasse ela nessa viagem. Então, diz o seguinte: por volta do início de fevereiro, a carruagem parou em frente à loja de New Whitney em Kirtland. Joseph saltou da carruagem e entrou na loja. Neil Whitney, tu és o homem, exclamou ele, estendendo a mão cordialmente como se fosse um velho amigo e conhecido. Você me conhece, mas eu não tenho a mesma vantagem, respondeu o comerciante. Não saberia dizer seu nome, como você sabe o meu? Sou Joseph, o profeta, disse o estranho com um sorriso. Você orou para que eu viesse, agora o que deseja de mim? Joseph explicou ao comerciante surpreso que lá em Nova York ele o tinha visto em uma visão, orando para que ele viesse a Kirtland. Os Whitneys receberam Joseph e Emma Smith com bondade e os convidaram para morar temporariamente com eles. Nas semanas seguintes, os Smiths receberam toda a bondade e atenção que se poderia esperar, especialmente da irmã Whitney. Então, você imagina isso, né? E até fala que a irmã Whitney, depois ela falou com o marido dela que esse era o cumprimento de uma visão, que antes ela tinha visto uma nuvem acima da casa deles, que depois eles viram uma glória em volta da casa. Então, muito legal. E é interessante também, lindo, né? Como o Senhor prepara e realmente ele revelou para Joseph. Imagina, ele viu e ele parou em frente à loja do cara. Imagina você receber um cara e você... Ele sabia o nome dele. Nossa, muito legal. Você me chamou, estou aqui. Né? O que você quer? Adoraria se o profeta chegasse pra mim e falasse, né? Tipo, e aí, Ana, o que você deseja saber de mim? Nossa, profeta, tem uma lista aqui, vamos lá, pergunta pra Deus agora. Quando ele tá parando, assim, né? Quando perguntando as pessoas, Ana, oi, mãe. Ele vai nos conhecer com certeza. Exato. Mas é interessante que nesse caso, né, eles chegaram e eles cederam o quarto deles, que era no primeiro andar, para que eles pudessem, para que Joseph e Emma pudessem ficar lá, porque ela estava grávida e tudo, e foram pro segundo andar. Então, que almas, lindo, né, lindas também, de fazer isso, de ceder o melhor que eles tinham, que imagino que era o quarto de baixo, né? Lembra muito a história de Alma e Amulek também, né? Que ele também teve a visão e a Alma também sabia onde ir, foi por trás da cidade, encontrou ele, falou, então vem aqui, né? E a Alma ajudou ele também, porque realmente precisava preparar o evangelho. Então, acho que o que a gente tira disso, né, que o Senhor vai preparar o caminho, não importa, para pregar o evangelho dele nessa terra. E como que a gente pode ser melhor ferramenta na mão do Senhor, né? Às vezes a gente sente, pô, devia chamar essa pessoa para dormir aqui em casa, eu vejo que ela tá vindo para cá, não sei, né? Ou para almoçar em casa. Ou para almoçar. Então, às vezes quando você sentir, fazer. Perfeito, e isso já entra aqui no nosso próximo tópico, né, que é a lei da consagração, né, a seção 42 de Doutrina e Convênios, eu vou ler aqui, ela, no tópico 2, que vocês vão ver aqui, na verdade ele fala assim, ó, os santos consideraram a revelação em Doutrina e Convênios 42, do 1 ao 72, como uma das mais importantes que o profeta já recebera. Foi uma das primeiras revelações a serem publicadas. Por muitos anos, os santos a chamaram simplesmente de a lei.
Embora a seção não inclua todos os mandamentos ou leis dadas pelo Senhor, vale a pena ponderar porque esses princípios eram importantes para a igreja, que havia sido restaurada recentemente. Por que eles são importantes para nós hoje em dia? E um desses princípios é a lei da consagração. Vamos ler Doutrina e Convênios 42, vamos começar no versículo 30, e na verdade esse bloco vai do 30 ao 42, mas eu acho que é muito grande aqui para a gente ler tudo no episódio. Então, mas vamos começar pelo 30 e a gente vai dando uma parada e comentando algumas coisinhas. Lê, você pode começar no 30? Posso. E eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não poderão ser violados. E se deres de teus bens aos pobres, a mim o farás, e eles serão entregues ao bispo de minha igreja e seus conselheiros, 2 dos élderes ou sumos sacerdotes que ele indicar ou tiver indicado e designado para esse propósito. E acontecerá que, uma vez entregues ao bispo de minha igreja, e depois de haver ele recebido esses testemunhos concernentes à consagração das propriedades de minha igreja, de modo que elas não possam ser tomadas da igreja, conforme os meus mandamentos, todo homem será responsável perante mim, um mordomo de seus próprios bens ou do que tiver recebido por consagração, aquilo que for suficiente para si e sua família. Acho que a gente pode parar aqui. Então, ele começa a introduzir esse princípio de consagração, né? E esse é um dos convênios que a gente faz no templo, de que nós vamos viver a lei da consagração. Meninas, assim, resumidamente, o que é a lei da consagração para vocês? Dar nosso tempo, nosso talento, né? E todas as coisas nas quais o reino de Deus precisa, a igreja, os cristãos dos últimos dias precisar. É isso? O que mais? Para mim, eu gosto muito da palavra consagrar, porque se você separar, sagrado, né? Consagrar, você dar sagradamente para o Senhor, você dá o que você tem para o Senhor. E é exatamente isso, né? Eles davam para o Senhor o que eles tinham. E aí o Senhor resolve como dividir esse tempo, né? Eu gosto muito que a lei da consagração, eles sempre atrelam ao princípio de ser mordomos, da mordomia, né? Que falam que o mordomo é aquele que toma conta dos assuntos ou da propriedade de outra pessoa, né? Ele cuida do que é chamado de mordomia. Todas as coisas na terra pertencem ao Senhor e nós somos seus mordomos. Somos responsáveis perante o Senhor, mas podemos prestar conta da nossa mordomia aos representantes autorizados de Deus. Quando recebemos do Senhor e de seus servos autorizados um chamado para servir, essa mordomia pode incluir tanto assuntos espirituais quanto temporais. Né? Então, a gente sabe que nada aqui é nosso, né? Quem duvida disso é só morrer. Porque você vai ver que fica tudo, né? A gente só leva 3 coisas. O nosso conhecimento, né? O nosso caráter e os nossos convênios, né? O que a gente fez, as nossas obras. Então, o resto, tudo é do Senhor, né? E quais são essas obras, esses legados que a gente tem feito, né? Porque será que o Senhor nos conta como um mordomo dele aqui na terra? Né? Como se a gente estivesse cuidando das coisas dele, né? E ele nos proporciona os recursos, gente. Parece que é impressionante. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa num chamado, parece que ele expande, assim, ajuda a você lembrar, se você não sabe quem, se você não faz, né? Se você não é expert no assunto, ele te ajuda a lembrar de quem pode te ajudar, né, Lê? Essa semana a gente estava fazendo um programa de um velório de uma querida amiga. E eu falei, quem que pode me ajudar a finalizar isso aqui, que vai deixar tudo bonitinho? E aí eu senti realmente, né, e ela estava disposta a servir, né? Largou a manhã inteira dela para ajudar a gente nisso. Então, assim, que gostoso que é nessa irmandade que a gente vive na igreja, que a gente pode contar umas com as outras, né, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, quando tem um chá de bebê também, às vezes, assim, né, sempre eu lembro de uma irmãzinha que bordou o nome do meu filho numa fraldinha e me deu. Então, essas coisas, nossa, preenche tanto, né, você realmente sente que isso vem do Senhor, né, que realmente eles estão, quem faz essas coisas está vivendo essa mordomia. Perfeito. Então, o meu objetivo aqui é que vocês
saiam desse episódio entendendo perfeitamente o que é a lei da consagração e o que ela não é, tá? Então, meninas, adorei tudo que vocês, acho que tudo que vocês falaram engloba aí a lei da consagração, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo, tá bom? Então, vamos lá. A lei da consagração, ela é um mandamento dada pelo Senhor que convida seus filhos a dedicar tudo que são e possuem ao serviço dele e ao benefício do próximo. E que nem a Laís falou, isso inclui o tempo, talentos, recursos e bens materiais. Essa lei tem como objetivo estabelecer Sião, uma sociedade onde não há pobres entre o povo e onde todos vivem em amor, unidade e retidão. A gente acabou de ler Doutrina e Convênios 42, 30 e 31, que é uma escritura-chave que fala sobre esse princípio. Outra escritura também se encontra em Moisés 7 a 18. Quem poderia ler pra gente? Eu posso. 7 o quê? 7 e 18. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Perfeito. Isso volta também. Acho que você também comentou, não foi essa coisa de uno, de... Hã? A Lele falou é, eu também. de unos de um só coração, unos de mente, né? Próximo versículo que eu quero que a gente leia, Doutrina e Convênios 105, 5. E Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo. Perfeito. Princípio da lei do reino celestial, né? Então, a lei da consagração tá ligada a Building Up Zion, que é nós construir Sião, que está ligada à lei do reino celestial, né? Então, assim, a lei da consagração não é apenas, assim, caridade, é servir o próximo, é doar alimento, você vê um mendigo na rua, vou dar umas moedinhas para ele, né? É um convênio celestial de unidade, equidade e retidão, tá? Então, alguns pontos chaves sobre a lei da consagração. Ela é uma lei eterna, né? Ela faz parte do evangelho desde Adão. Desde antes de Adão, talvez. Ela está ligada ao reino celestial. Nessa escritura fica muito claro, Sião não pode ser estabelecida sem ela. Ela é baseada no arbítrio. Ninguém é forçado a consagrar. E ela reflete a natureza de Cristo, que consagrou sua vida para a nossa salvação, né? E hoje, a gente vive a lei da consagração? Não, completamente. Por quê? Porque economicamente ainda não é possível, né? A gente dizem que quando Cristo voltar, ele vai colocar essa lei em vigor novamente. Mas enquanto o sistema econômico não nos permite, tem outras maneiras, né? Como, além da gente doar os nossos tempos e talentos, a gente pode pagar a lei de ofertas e de jejum, né? A gente... Uma preparação, né? Preparação. Nosso coração. Não só o coração, mas a gente também tem que se preparar fisicamente para podermos estar prontos a consagrar mais coisas ao Senhor quando Ele vier, né? E Ana, não sei se você vai falar desse assunto, né? Sobre o 34, que fala: portanto, o restante será guardado em meu armazém para dar aos pobres e necessitados, segundo designação do sumo conselho da igreja e do bispo e de seu conselho. E hoje a gente vê essa organização também dos bispos poderem fazer essa lei da consagração com os recursos que ele tem, né? Eu sei que aqui nos Estados Unidos eles realmente têm o armazém do bispo físico, né? No Brasil, eu não sei se eles têm, mas eles têm um orçamento designado para ajudar os membros a fazerem compras de alimento, os membros que estão passando por necessidade, né? E tudo o que nós temos realmente, a gente sabe para onde está indo. A oferta de jejum a gente sabe que é para ajudar os pobres e necessitados. E que legal que o Senhor estava revelando isso aqui para ele, naquele momento. Fala, olha, vai ter um armazém, você vai poder ajudar as pessoas para que essa lei da consagração seja, né, seja realizada, né, para uma preparação para a gente poder viver essa lei maior. Então, muito legal que ele já estava aprendendo aqui o que ia
realmente preparar. Eu não sei se você lembra, Laís, mas a gente teve uma atividade nos jovens, não sei se você estava ou não, mas lá no Brasil existe o Armazém do Bispo, mas ele é um pouco diferente do daqui de Utah, especificamente. Utah tem uma loja, é como se parece um mini Walmartzinho, um mini Pão de Açúcar, sei lá, um mini mercadinho, e você vai lá e faz as compras, o bispo autoriza, né, você pode pegar você pode pegar 10 sacos de arroz, 10 sacos de feijão, e daí você vai lá com um velhinho missionário que te ajuda a pegar as coisas. E lá no Brasil a gente teve uma atividade dos jovens onde a gente ajudou a organizar o Armazém do Bispo lá em São Paulo. E o Armazém do Bispo não era relacionado à comida, até porque, né, alimentos perecíveis, eu acho que lá em São Paulo, principalmente, não sei como é em outras regiões, pode ser que seja tudo igual, a gente faz, quando a pessoa precisa de comida, geralmente já existe uma cesta básica, que é comprado numa loja mesmo, um mercado da região. Mas o Armazém do Bispo, lá de São Paulo, também não sei se existem vários. Eu acho que ele era de roupa. Ah, sim, eu acho que foi fechado. Então, foi há muito tempo atrás. É. Muito tempo atrás, tipo, sei lá, 15 anos atrás, talvez. Então, era assim, parecia uma capela, o prédio, e daí tinha várias roupas. Então, a gente ajudou, ou itens para doação, sofá, então a gente ajudou a organizar. Talvez a Carol tá falando que foi fechado, não sei se existe mais, talvez não, foi fechado. E se você sabe mais, né? Se você sabe mais, põe aí nos fala comentários. que faz tempo que a gente não mora no Brasil. Eu tô muito velha, mas eu adoraria saber como é que funciona esse tipo de coisa no Brasil. Se alguém precisa de um colchão, de uma cama, o que acontece? Carol, você sabe tudo, né? Deixa as pessoas falarem, meu. Deixa eu perguntar pros seguidores. Pô! Fala aí que você sabe, garoto. Vai! Não, então, é o que eu tinha dito, a igreja tem um fundo para isso, né? Então, se alguém tá precisando de alguma coisa, primeiro eles sempre pedem para a família imediata, ver se tem a família imediata, tem condições de ajuda. Se a família imediata não pode ajudar... É assim que é o princípio da autossuficiência. Que é o princípio da autossuficiência. Daí, a igreja realmente ajuda a pessoa, né, com que precise. Se não tem ninguém da ala, que tem um colchão extra, coisas assim... Eu sei que teve um movimento gigantesco, né, quando muitos dos venezuelanos foram para o Brasil e todo mundo se dispôs a ajudar a mobiliar as casas dele. Rio Grande do Sul, assim, então é muito bonito. No discurso da Sharon Eubank, que está aqui nessa lição, que chama Oro para que ele nos use como instrumentos. É muito lindo, né, porque ela fala aqui que os profetas eles têm a responsabilidade sobre todos na terra, não apenas os membros da igreja. Então, ela fala, né, posso afirmar por experiência própria que a primeira presidência assume essa responsabilidade de maneira pessoal e dedicada. À medida que as necessidades crescem, a primeira presidência tem nos encarregado de ampliar nosso alcance humanitário de maneira significativa. Eles se interessam pelas maiores tendências e pelos menores detalhes. E ela descreve várias coisas humanitárias. E a gente sabe que a igreja tem um departamento de serviço humanitário, né? Então tem gerentes de humanitário por áreas, nos Estados Unidos, Norte e Sul, no Brasil, e quando tem uma catástrofe, a igreja aciona e realmente ela é a primeira a chegar, com mantimentos, Tá tudo pronto para ir. E ela, inclusive, ela trabalha para a igreja Sharon Eubank, né? E ela é responsável geral por esse departamento. Então vê ela falando aqui, né? E fala assim, a igreja responde a essas responsabilidades de várias maneiras, incluindo a administração que fazemos por meio da sociedade de socorro, dos quóruns do sacerdócio e das classes, jejum e uso de ofertas de jejum, fazendas de bem-estar e fábricas de conserva, que a igreja tem hoje, né? Centros de boas-vindas para imigrantes. A igreja já fez isso e tem alguns centros de imigrantes que elas ajudam quando chega um imigrante que não fala uma língua, adaptar refugiados, elas ajudam com tudo. Apoio e assistência a presidiários, esforços humanitários da igreja, em caso de catástrofes. E também tem um aplicativo, Servir Agora, que oferece oportunidades de serviço para voluntários. E fala, todas essas maneiras organizadas pelo sacerdócio mostram como pequenos esforços têm um grande impacto coletivamente e magnificam tudo o que fazemos como discípulos de Jesus Cristo. Então, eu acho que aquela escritura, né, quando estás a serviço de vós próximos, estás a serviço de Deus. E a gente nós somos as pessoas que mais ganham quando a gente está servindo, né? Quando a gente vê alguém passando por alguma necessidade, você consegue suprir
de alguma forma, né? Parece que seja um abraço, seja um sorriso, aquilo ali já preenche aquele espaço. E o seu propósito como pessoa, né? O serviço, ele nos preenche. Com certeza, eu acho que isso só nos faz lembrar do quanto o Senhor quer que nós sejamos felizes, do quanto o Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos, né? E se a gente segue as pequenas coisas que Ele já vai deixando, a gente vai estar preparado para mais alegria, mais felicidade, né? E eu acho que o Senhor, para mim, faz todo sentido a gente fazer a ponte entre nós doarmos o nosso tempo, nós mostrarmos o nosso amor ao Senhor e ao serviço aos outros, né? Fazendo isso, e ao mesmo tempo a gente recebe tanto conhecimento, tanto testemunho de que o Senhor nos ensinou e nós temos o arbítrio, como a Ana falou da consagração, né? Mas temos o arbítrio para podermos agir de acordo com o que a gente aprendeu, né? Que era o outro ponto que a gente queria tocar. Para mim faz uma ponte, tipo, a gente aprende na pele, aplicando aquilo, e a gente entende que através do nosso arbítrio é quando a gente realmente pode ser convertido ao nosso Senhor e da nossa vontade cumprirmos os mandamentos, porque Ele nos ensina, a igreja nos ensina, né? Estabelece os mandamentos, ajuda a gente a chegar mais perto do Senhor através dos convênios, mas nós aqui vamos andar com as nossas próprias pernas, né? Muito bom. Eu não quero ainda para esse assunto, Laís. Mas guarda aí o pensamento que a gente vai voltar, que eu ainda quero falar mais sobre a lei da consagração antes da gente ir para esse ponto. Eu quero só complementar com uma citação que eu estava estudando no manual do Instituto sobre a lei da consagração. Ele fala que essa lei celestial era para nós nos tornarmos pessoas do convênio do Senhor, né? Nós não podemos entrar na plenitude dos convênios que pertencentes a Sião até nós alcançarmos o ponto em que nós podemos viver essa lei divina. Aqueles que não conseguem obedecer a essa lei, ou melhor, aqueles que não conseguem obedecer à lei de dízimo, não podem usufruir dessa lei da consagração ou de qualquer lei maior, e eles serão privados da herança quando as heranças forem divididas. Então, realmente, é uma lei celestial que aí muitos visualizam ela como um programa econômico temporal, mas ele é um mandamento, ele é um command, né? Ele é um mandamento espiritual também. Esse requerimento pessoal para uma vivência celestial também é a fundação para a nossa prática com sucesso dessa ordem celestial e antiga de criar a Nova Jerusalém. Para mim, faz muito sentido se a gente pensar que a gente precisa aprender a ser autossuficiente nessa terra. Porque como que a gente vai dar uma coisa que a gente está precisando pegar? Entende? A gente precisa aprender a sermos autossuficientes, né? Vivermos com o que temos. Eu acho que isso é um assunto até um pouco delicado, né? Cartão de crédito, mas assim, sei lá, que eu tô pensando assim... hipotecar, né, enfim, e não apontando o dedo nem nada, sem julgamentos, porque todos nós vivemos algo assim, mas eu tenho certeza que o Senhor, se Ele ordenou e se Ele falou para nós fazermos, Ele preparou o caminho, e a igreja nos ajuda muito a sermos autossuficientes. Então acho que a gente ainda tá no arroz e no feijão, no beabá, por isso a gente não tá vivendo a consagração, porque a gente às vezes não consegue nem ser autossuficiente na nossa própria vida, né, e tudo bem, porque a gente está aqui para isso, eu sinto, né? E uma vez que o Senhor abençoa a gente com autossuficiência, né? A gente tem a obrigação divina de cuidar dos necessitados, né? E é um dos pilares da obra de salvação e exaltação, que também fala aqui no discurso. E ela fala: o que era verdadeiro na época de Alma, certamente também vale para a nossa época, que fala... E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu ou faminto, ou sedento, ou doente, que não tivesse sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas, portanto eram liberais com todos, tanto os velhos como os jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se refere aos necessitados. Então,
quando um povo tem esse cuidado, o povo prospera, né? E atinge essa união, porque eles cuidam uns dos outros. E nós somos as mãos do Senhor aqui, né? Ele precisa de nós. E às vezes vai surgir uma falha, né? Às vezes a presidente da SOC está com muita coisa e demorou para atender uma necessidade de uma irmã, ou porque uma outra, né? Às vezes pode acontecer que existam falhas nas alas de alguma forma, mas é importante a gente lembrar, né, que o Senhor, ele usa de pessoas imperfeitas para fazer a perfeição. Então, às vezes a perfeição não vai ser, né? A gente tem que ter paciência também nessas horas. E então eu quero deixar bem claro aqui, a Laís tocou também num ponto importante, né, sobre o dinheiro, é um assunto delicado, né? Mas eu quero deixar bem claro, a gente acredita na lei da consagração e a gente acredita que a gente vai viver essa lei em sua plenitude, não sabemos quando vai ser, mas quando Cristo voltar, vai estar em efeito. Ou seja, o dinheiro que nós recebermos do nosso trabalho, do nosso, sei lá do que, no sustento, nós vamos ter que dar 100% para a igreja e será redistribuído para todos os membros. Né? E daí eu fico pensando assim, às vezes a gente até tem dificuldade de pagar 10% do que a gente recebe, né? Tipo, nossa, 10%, mas esse dinheiro seria... Então, assim, aquilo que você falou do arroz e feijão, agora nós estamos nos preparando. Se você tem dificuldade para pagar o dízimo, você vai ter dificuldade para viver a lei da consagração. Tipo, é certo. Você vai ter dificuldade. E uma das coisas, eu lembro, talvez adolescente, quando pensando na lei da consagração, eu conversava muito com meu pai. Vocês já conheceram meu pai, ele já veio aqui, ele é advogado, tem muito conhecimento. Então, para mim, todas as perguntas da vida, eu vou pro meu pai, né? E eu falava assim, pai, a lei da consagração, para mim, tá parecendo aqui um comunismo, socialismo. E o que vocês pensam sobre isso? Há alguma semelhança entre a lei da consagração, comunismo, socialismo? O que vocês acham? Eu acho que a lei da consagração é um comunismo que só Jesus Cristo vai poder pôr em prática todos os pontos. Eu acho que não... Porque é tudo justo. É por isso que a gente ainda não vive agora. Sinceramente, pra mim, assim, na minha opinião pessoal, nada a ver, Laís 1-1. Porque a gente precisa do nosso Salvador pra liderar isso, né? Não pode ser. Porque é tudo com muita justiça. Então, eu não consigo imaginar um governo que funcione isso perfeitamente, porque não é tudo justo. Sempre alguém vai estar ganhando um pouco mais do que o outro. Então, no vai tempo haver corrupção. Vai ter algum tipo de... Alguma área vai estar dando errado. Né? Porque humanos são assim. A gente, né, acaba querendo sempre o melhor, né? Ao invés de fazer o melhor pão pro meu marido, eu vou fazer o melhor para mim e depois eu dou para ele. Não sei, ou para um amigo, enfim. E a gente... Então, o que eu penso em relação a isso é essa questão de que só vai ser a plenitude, só vai conseguir funcionar 100% através de Jesus Cristo. Eu ia dizer que alguns países, eles tentam implementar o comunismo, o socialismo, né, muitas vezes. E aí vem muito de administração política, né, que é um outro assunto que é um pouco... polêmico, né? É um pouco polêmico, né? Mas, assim, às vezes as taxas são muito altas, aí o governo não consegue distribuir para a população, né, a saúde, as necessidades básicas de um indivíduo. Então, assim, a gente como cidadão, a gente sabe que a gente tem que pagar os nossos impostos, né? A gente como dever cívico, cumprir as leis. Mas o governo, por mais que ele tente esse socialismo, comunismo, capitalismo, enfim, ele é imperfeito, ele não vai conseguir repassar para todo mundo de forma assim. Então, eu imagino que a lei da consagração é algo que a gente nem imagina. Que vai ser uma lei perfeita, uma lei celestial. O Senhor não faz nada, Ele é um ser perfeito, né? Porque mesmo quem está recebendo, imagino eu, que mesmo quem está recebendo está trabalhando para receber. Exato. O que acontece muito, não acontece 100% isso num governo socialista. Muitas pessoas às vezes esperam receber ou só ficam recebendo, né? Então, essa questão é difícil da gente conseguir visualizar sem estar vivendo isso, né? E ainda tem o detalhe da corrupção, que é uma outra coisa, né? Uma outra vertente que Jesus não vai fazer isso. Então, assim, vai ser uma lei que a gente vai se regozijar, a gente vai
amar doar para a igreja, a gente vai amar doar, porque a igreja é o Porque Senhor, todos né? estarão doando mesmo sem ter o que doar. Exato, todo mundo vai querer o bem do outro, todo mundo vai querer, né? Eu recentemente comprei um imóvel, né? Uma casa, mudei. E eu falei assim, nossa, eu queria que todo mundo tivesse uma casa nova, que todo mundo tivesse uma casa que, né, a gente às vezes vê as famílias no Brasil, né, que é um outro tipo de casa, estrutura, que a gente quer ajudar. Eu falei, nossa, como eu queria que aquelas favelas, que todo mundo tivesse uma casa boa, né, as necessidades básicas atendidas. E eu acho que o Senhor vai fazer isso acontecer. O Senhor vai dar a mansão celestial que cada um merece, que cada um precisa ter. E eu anseio por viver essa lei. Eu acho que vai ser uma lei que todo mundo vai estar engajado, né? Os santos, os unos de coração, vão se regozijar pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro. E enquanto a gente não vive 100%, a gente ainda pode se alegrar, sabe? Quando alguém tem uma conquista, alguém comprou uma casa, você fala, uau, que legal, né? A Carol tá tirando um monte de gente de Lehigh morando junto dela ali, assim. Inclusive eu. Eu fiquei tão feliz! mas que legal, né? Verdade, pra quem não acompanha, eu e a Carol éramos de Lehigh, agora estamos em Saratoga junto com a Laís. E agora a gente tá se preparando aí pra, quem sabe, a gente trazer a Ana. Mas que legal, né? Que assim, que a gente pode ser esses instrumentos e enquanto não vivemos essa lei, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. Perfeito. Então, pontos importantíssimos. Então, eu quero só deixar aqui bem claro por que a gente tende a comparar ou ver... Mas você não vai falar a resposta do teu pai? Então, eu vou responder agora, Tá? Por que a gente compara a lei da consagração com o comunismo ou com o socialismo, tá? Esses três princípios, né, envolvem o compartilhamento de recursos e o cuidado com os pobres. Porém, há diferenças, tá bom? Então, por que a gente pode achar... Talvez dê para fazer uma tabelinha aqui. Humberto, faça uma tabelinha. Por que as pessoas acham que é a mesma coisa, tá? Vamos falar de recursos compartilhados, que é uma das características, tá? A lei da consagração, sim, os recursos são compartilhados, bens são consagrados para o benefício de todos. No socialismo, sim, tem a redistribuição de recursos visando igualdade. Comunismo também tem, só que toda a propriedade pertence ao Estado. Então, é por isso que as pessoas acham que são parecidos. Os três têm o objetivo de eliminar a pobreza, tá? Em questão da característica da ênfase na igualdade, a lei da consagração tem essa ênfase da unidade espiritual e material. No socialismo, igualdade econômica, e no comunismo é uma sociedade sem classes, né? Sem classe média alta, classe baixa, enfim. E tem, de certa forma, crítica à acumulação da riqueza. No sentido da lei da consagração, é no contexto de egoísmo, né? Que não podemos ser egoístas, que todos somos iguais perante Deus. No socialismo, isso é uma crítica frequente, e no comunismo, ele também busca eliminar a riqueza privada. Tá? Então, por mais... Essa aqui eu só falei algumas semelhanças, assim, superficiais, dava pra gente também muito mais além. Agora eu quero falar com vocês das diferenças. Por que eles são diferentes, tá? A lei da consagração, totalmente voluntária, feita por amor a Deus e ao próximo. E eu vou juntar aqui socialismo e comunismo no mesmo, tá? Não é voluntariamente. Ela é imposta por leis ou pelo governo. Você não tem escolha se você quer viver o comunismo ou o socialismo. Se você está naquele país... Você tem que viver aquilo. A motivação. A lei da consagração, a motivação é amor a Deus e ao próximo. É uma consagração espiritual, porque somos discípulas de Jesus Cristo. No socialismo e comunismo, é uma justiça econômica ou uma ideologia política.
Até me traz um rancor, assim, né? Um rancor, tipo... Eu preciso você estar você no não mesmo tem- nível. Propriedade. É aquilo que a Carol falou da mordomia. O indivíduo ainda possui responsabilidade privada sobre os seus bens na lei da consagração. Né? O Senhor vai dar aquilo pra gente e a gente ainda vai ter que responder perante a Deus o que a gente fez com aquilo. É nossa responsabilidade. E no socialismo e no comunismo, o Estado possui ou redistribui a maior parte dos bens. Não vai ter responsabilidade privada sobre esses bens. Propósito espiritual. A lei da consagração é edificar Sião e tornar-se um só coração e uma só mente. E no comunismo e no socialismo é objetivo puramente material e econômico, não tem nada relacionado à nossa espiritualidade. A administração. Na lei da consagração vai ser os líderes da igreja por meio de revelação ou até no milênio pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E no comunismo e socialismo é o governo e o Estado que decidem. E o significado eterno, a lei da consagração é ligada a convênios e ao nosso progresso eterno. E, como eu falei, o comunismo não tem nenhuma dimensão espiritual, é completamente secular ou até um princípio ateu. Tá? Então, tem uma citação que eu quero ler também do presidente Marion G. Romney, que ele foi da primeira presidência, e essa citação foi dada em 1976. A ordem unida, que é a lei da consagração, não é socialismo. No socialismo, o Estado se torna soberano, sobrepondo-se à família e ao indivíduo. Na ordem unida, o indivíduo e a família são proprietários. Isso que ele fala da ordem unida é quando a gente fala que a gente está vivendo a lei da consagração em sua plenitude. Quando a gente vai realmente distribuir todos os nossos bens. O presidente J. Reuben Clark Jr. também disse: a igreja nunca foi e não é agora uma organização socialista ou comunista. A ordem unida é muito anterior ao socialismo, por milhares de anos. Tá? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. A gente sempre fala, tipo, política, esses assuntos que são polêmicos, mas é importante a gente saber a distinção. Eu, lá com 15 anos, fiz essa associação, nossa, mas a lei da consagração é um socialismo comunismo? Não, não é. Tem princípios que são parecidos, porém são completamente distintos. E aquilo que vocês falaram, meninas, eu acho que também resume muito bem. É o Senhor que vai fazer essa redistribuição, não vai ter corrupção, não vai ter desigualdade, vai funcionar perfeitamente. E a coisa principal que me chamou a atenção é que a gente vai querer. A gente vai ter o arbítrio de escolher, de doar. A gente não vai ser forçado. Ninguém vai ser forçado a viver a lei da consagração em sua total plenitude quando o Senhor voltar. Ninguém vai ser forçado. Né? E mais alguma coisa sobre esse tópico? Não, só queria comentar, né, que eu acho interessante como veio a lei, né? No caso, até na sessão anterior, que a gente estava estudando 41, quando Partridge foi chamado como bispo, o Senhor falou, né, olha, não vou te dizer ainda o que você vai fazer, mas eu quero que você entre em comunhão, né, e eu quero que vocês sejam de acordo com as leis que eu vou dar. E aí eles fizeram perguntas. Então eles escreveram, eu imagino que eles tenham feito um monte de pergunta para entender o que seria essa lei. Então, como que vem a revelação? Né? Às vezes a gente está procurando alguma resposta e não adianta a gente só perguntar exatamente, como que eu vou comprar minha casa? É fazer os passos, né? Como que eu posso conseguir um pouco mais de tempo, mais dinheiro? Como que eu posso falar com alguém que pode emprestar? O que eu posso fazer para poder chegar nesse passo de comprar minha casa? Então, naquela época, eles entraram em senso comum para poder fazer um monte de pergunta para o Senhor, para ele poder dar essa revelação que veio através da lei, né? E a lei, ela veio muito além do que só a consagração, né? Assim, a consagração é o grande tópico, é o maior deles, com certeza. Mas eu acho muito interessante que ele deixa bem claro que o casamento, ele pressupõe total
fidelidade, total aliança acima de qualquer outra coisa. Ele fala que o casamento, ele é principal entre você e seu esposo. E tem que ser acima do seu relacionamento com seus filhos. Você tem que ter pelo menos é o que eu entendi dali, né? Você tem que ter uma aliança com seu esposo que seja acima de tudo. Porque para você poder realmente estar acima do dinheiro, acima de vícios, de tudo, né? E aí ele fala sobre não falar mal das pessoas à nossa volta, dos nossos vizinhos, né? Eu achei interessante que muitas vezes a gente se pega nisso, né? De fazer um julgamento, um pré-julgamento, e quão importante é que uma das coisas que ele fala bastante sobre os 10 mandamentos, que ainda é lei, mas uma das coisas que a gente fala bastante é não matarás, né? Isso a gente sabe. Mas muitas vezes quando a gente está julgando alguém, a gente está matando o espírito. A união. O caráter. A gente está matando o caráter, a gente está difamando alguém. Então a importância da gente se policiar muito em relação a isso. Sempre que for pensar ou falar de alguém, que seja sobre a verdade, que seja com amor, com empatia e também pelo bem da pessoa. Às vezes, puxa, como que a gente pode ajudar essa pessoa a ser melhor? Como que a gente pode ajudar a trazer uma luz? Né? E se a gente pensa que isso é uma das artimanhas de Satanás, para que a gente não viva essa lei celestial da consagração, porque ele vai estar plantando discórdia, seja na igreja, na família, no seu círculo de amizade, né? Que ele fala no 27, não falarás mal de teu próximo, nem lhe farás mal algum. Então, assim, qual é o nosso papel? Se a gente fala, eu quero viver essa lei, você pode. Começa pelo que está nas pequenas coisas, né? Não falar mal do próximo é uma das coisas que às vezes o nosso homem natural, a gente às vezes pode acabar falando, mas a gente precisa se arrepender e tentar olhar para as pessoas como o Salvador olhar. Né? Acho que o maior princípio é esse, né? Da gente se arrepender. Porque eu acho que isso é algo que muitas pessoas têm. Não todos, talvez não todos. Mas é algo que a gente precisa sempre se policiar e se arrepender e tentar fazer melhor, né? Ainda mais quando a gente está juntos, né? A gente trabalha juntos. Às vezes, uma pessoa... eu vejo em famílias, às vezes, né? Quando envolve até dinheiro, né? Para pagar... os filhos têm que pagar o asilo da avó, enfim, daí cada um ajuda, um pode dar mais, outros pode dar menos, uns acreditam que não tem que dar nada, e aí a gente acaba que a gente não pode julgar, a gente tem que pensar que cada um está dando o seu melhor, e enfim. E você faz a sua parte, né? Você faz a sua parte. E aí, continuando mais pra frente, a gente aprende sobre orgulho, sobre... temer a extravagância, né? Temer a ser, às vezes querer muito demais, né? E não focar no... Ele fala que sejam sempre todas as tuas vestes e sua beleza, a beleza da obra de tuas próprias mãos, que fala muito mais alto do que a nossa vestimenta, né? E aí fala para que não haja orgulho, depois ele fala da limpeza, todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. E o 42, não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador. Cuidar da preguiça. Cuidar da preguiça. E aí fala dos doentes que tem que ter fé para acreditar, né? Eu acho interessante nessa questão de que os doentes precisam... e isso que entre vós estiverem doentes e não tiverem fé para ser curados, mas acreditarem, serão alimentados com todo carinho, com ervas e comidas leves, e não pela mão de um inimigo. A gente tem essa crença de que com fé a gente, né, toda cura acontece. Mas é importante que a gente ainda precisa das coisas externas. Então a gente tem que fazer tudo o que a gente pode fazer para que as coisas externas podem ajudar. Claro que a gente não pode só confiar na fé, a gente tem que correr atrás da nossa saúde. E inclusive hoje, né, eu preciso andar mais, preciso fazer exercícios diariamente, preciso cuidar de mim hoje. Isso é guardar essa lei também. De eu não ficar esperando chegar mais pra frente, precisar de um remédio, precisar de um hospital.
de cuidados externos. Se eu puder hoje me cuidar, eu estou já seguindo a lei do Senhor, de confiar de que eu fazendo o meu, né, eu fazendo a minha parte, o Senhor vai completar com a dele. E de ter a compreensão também de que se a cura também não vier, não é porque você não fez o certo ou você não tem fé o suficiente, né? Às vezes é a vontade do Senhor. Eu, inclusive, ontem estava assistindo o episódio do The Chosen, em que eu não sei se vocês lembram dessa, acho que tá na temporada 3, mas que eles estão tendo uma tensão lá numa parte do... Sei lá, Jesus estava falando, começou uma muvuca, e daí um dos soldados foi lá e pegou uma espada e acabou matando uma das mulheres que estava seguindo Jesus Cristo. E ela estava noiva de um dos apóstolos de Jesus Cristo. E ele ficou assim muito triste, todo mundo ficou chocado. Foi a primeira vez que alguém lá do grupinho deles, lá de Jesus Cristo, morreu. E eles estavam tipo, e aí, Jesus? Né? Vamos lá. Né? Cura ela, eu sei que você pode. E ele fala, tipo, desculpa, infelizmente não é meu tempo, eu não posso fazer isso. E ele fica com o discípulo de Jesus Cristo, eu esqueci o nome dele, qual era, acho que é o Thomas. É Thomas? Little James. Little James? Tiago. Não sei, gente. Um deles. E daí no episódio seguinte é o episódio que Jesus Cristo vai lá e ressuscita Lázaro. E eu não sei, foi tão chocante assim pra mim ver. É claro que a gente sempre fala, né, o The Chosen é uma dramatização, né, de eventos, mas me tocou muito ver esse episódio acontecer. Jesus Cristo escolheu, ou por algum motivo ele não ressuscitou, não podia ressuscitar, não podia reviver não é namorada, a noiva, né, de um dos seus apóstolos, e no episódio seguinte ele vai lá e revive Lázaro, e você vê assim a cara do discípulo, né, de Jesus Cristo vendo, e ele chorando, e ele fica com raiva, e ele fica com todos os sentimentos, ele fica, mas por quê? Por quê? E isso eu acho que é um dos temas principais também do The Chosen, né? Você vê os discípulos passando por vários problemas, um deles, o Simão, que vira Pedro, né? Ele também, a mulher dele tem um aborto, e ele e a mulher ficam com raiva, ficam chorando, eles ficam, mas por quê? Por que eu tô aqui fazendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Que nem Joseph, né? E a gente não sabe o porquê, então eu acho importante a gente sempre lembrar que a gente pode consagrar tudo pro Senhor. Mas mesmo assim, tudo tem um propósito, e as coisas às vezes não vão sair do jeito que a gente espera. E isso não tem nada a ver com a nossa falta de fé, falta de consagração, falta de sacrifício. Às vezes não está no plano do Senhor fazer aquilo acontecer. E Posso só ler uma citação? Pode, por favor. Às vezes, a hora que a gente realmente deve orar pelos doentes e, através do sacerdócio, colocar nossas mãos em cima das suas cabeças e abençoá-los. Mas nossa crença no divino poder da cura não substitui a assistência médica. O Dr. James E. Talmage, um membro do Conselho dos 12, disse em um discurso em 1921 que alguns falam até da nossa inconsistência. Se você acredita no dom da cura, por que vocês precisam então de doutores? Por que vocês precisam de cirurgiões, de hospitais? E aí ele responde, porque nós sabemos que existe uma lei irrevogável do céu, antes do mundo, que quando nós recebemos qualquer bênção, é pela obediência à lei pela qual aquilo se baseia. Então, a lei é que nós vamos fazer tudo o que nós podemos por nós mesmos. E nós temos que fazer tudo o que nós pudermos e depois pedir para o Senhor para Ele completar, para Ele fazer o resto que a gente não consegue fazer. Então, sim, a gente precisa de médicos, nós precisamos de cirurgiões profissionais. E a gente pode até ver que dentro da nossa igreja, muitas pessoas estão entre os melhores médicos, estão entre os mais renomados médicos.
porque ainda estão seguindo aquilo que o Senhor já proferiu, né? Que eles estão ajudando aquilo que o máximo que a pessoa puder fazer, os médicos podem ajudar a completar através do Senhor. Eles são mãos, né? São instrumentos nas mãos do Senhor. Então, enfim, eu acho que esse capítulo é muito grande. Assim, por isso que eles chamavam de como as leis, né? Nossa, tem tantas leis aqui, tantas coisas, e é excelente. E eu só quero... Posso ler o 45 só? Pode. Então, Ana, acho que a gente podia também, né, para concluindo aqui, né, ele fala, juntos vivereis em amor. E depois ele fala, né, sobre a morte, né, que todo mundo aqui vai passar. E ele fala, a perda dos que morreram, de modo que chorareis a perda dos que morrerem, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. E acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. E os que não morrem em mim, ai deles, porque amarga é sua morte. E aí ele fala, né, aquele que tiver fé para ver, verá. Aquele que tiver fé para ouvir, ouvirá. O posto que tiver fé para saltar, saltará. E aqueles que não têm fé para fazer essas coisas, mas acreditam em mim, têm poder para tornar assim meus filhos, se não desobedecerem as minhas leis. Tu suportarás as suas enfermidades. Então, todos nós aqui vamos passar por vários desafios, como você falou. Às vezes a gente não vai entender certas coisas, ou vai demorar para a gente entender. Mas a gente precisa confiar no Senhor, né? Para que um dia a gente possa, né? Quando ele fala, se você morrer nele, a gente não vai provar a morte. Vai ser doce, né? Esse reencontro. E eu acho que ficou lindo, né? Juntos vivereis em amor. Que amor é o primeiro princípio, né? O primeiro mandamento que o Senhor nos deu. Então, isso. Eu acho que a fé na cura, ela ainda vai... Não é só na cura... na vida física, nessa vida, né? Tá, eu tenho fé para ser curada, para, sei lá, não ter mais diabetes. Vou fazer tudo para eliminar minha diabetes, vou comer certinho, mas ainda tive diabetes e ainda... Mas eu tive fé, eu fiz tudo que eu podia, né? Mas é a fé na cura, num modo geral, num modo total, de que um dia nós vamos morrer e vamos ser ressuscitados e o Senhor vai fazer tudo certo. É fé no plano... fé na cura é fé no plano de salvação. É fé no Senhor, de que um dia tudo vai ficar bem. E o último tópico que eu gostaria de falar com vocês antes da gente encerrar o assunto tem a ver com o tópico da aula, que é a lei que governará minha igreja. Né, o último tópico aqui, que é isso, Deus dá a revelação para guiar sua igreja e para me guiar. E a gente não precisa ir muito fundo nesse assunto, mas eu acho super importante a gente falar sobre isso. Eu adoro. Deus dá a revelação para guiar sua igreja e para me guiar. Lá, a gente voltando, a gente estava falando do 42, no versículo 61 diz, se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna, no 65. Eis que observarás todas essas coisas, e grande será a tua recompensa, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas ao mundo não é dado conhecê-los. Observareis as leis que tendes recebidos e sereis fiéis. E no futuro recebereis convênios da igreja, os quais serão suficientes para vos estabelecerdes, tanto aqui como na Nova Jerusalém. Portanto, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e dar-lhe-ei liberalmente, e não o lançarei em rosto. E eu comentei com a Laís que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre uma citação de Joseph que ele fala, dou-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. E isso me fez pensar, um zuzuzuzu nas mídias sociais de algumas mudanças, né, na igreja, né, como por exemplo o novo Para Vigor da Juventude, que não é mais Para Vigor da Juventude, mas eu lembro na nossa época, chama Força dos Jovens, né, mas na nossa época ele era muito lei de Moisés, né, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. E hoje no Para a Força dos Jovens, não? Força dos Jovens. No Força dos Jovens, ele não é
assim mais. Ele é, peça a Deus, fale com seus pais e em espírito de oração tome uma resposta. Tome uma decisão. Né? E eu achei isso tão lindo. Teve até uma vez que eu fui numa loja de artigos, tipo vintage, uma loja de antiguidades, aqui em Utah. E daí, quando você vai numa loja de antiguidades em Utah, você encontra várias coisas da igreja antiga. E eu até tirei uma foto, talvez é que faz muito tempo, não sei se eu vou achar, mas eu achei um manual das moças, de tipo assim, gente, muito tempo atrás. E tinha até desenhos de tipo como fazer o seu cabelo, como fazer a sua maquiagem, como tipo você se vestir. Tipo, era muito mais além, né, do que o nosso Para o Vigor da Juventude. A gente não falava assim, Ana, você tem que usar o seu cabelo enroladinho, todo perfeitinho, né? Mas você vê como foi, além, né? como foi simples, evoluído. Então, como ensinar o pessoal a ser simples. Né? Então foi de tipo, você tem que fazer o seu cabelo desse jeito, e daí Para o Vigor da Juventude foi tipo pra evite cortes extremos, cores extremas, e agora a lei maior Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Né? Que outros mandamentos vocês acham que a gente tem hoje em dia na igreja que talvez tenha esse mesmo... É claro que tem coisa que não tem esse princípio. Tipo, lei da castidade é bem clara. Você não pode fazer isso. Mas que outras coisas A doutrina do Senhor não mudou, né? O que foram hábitos comportamentais que às vezes refletem a nossa espiritualidade. Então é muito importante a gente ainda assim tomar cuidado, né, com que a gente se veste, porque tudo isso reflete o nosso espírito, tudo é espiritual, tudo acaba afetando. Eu sei que ontem eu saí da academia e tava uma música assim que eu até queria legal tal. Aí eu entrei no carro, meu celular conectou no carro e tava uma música da igreja. E eu falei assim, nossa, mas eu acho que eu queria continuar a música da academia, mas eu falei assim, não, acho que talvez meu espírito precisa agora dessa música. E eu fui ouvindo essa música e fui tendo na minha mente assim uma conversa com o Senhor, agradecendo, e tive um momento que foi muito importante, né? Que talvez não teria se eu tivesse com aquela música mais papapá, que é gostosa também, né? Que era um bom momento ser usada lá na academia. Então assim, hoje, né, a gente precisa realmente estar atentos ao que o Espírito nos ensina e nos testifica. Talvez se eu não tivesse com essa voz falando, não, deixa essa música, eu não ia ter tido um momento tão gostoso naquele dia. E nesse velório, né, nessa despedida, que é uma palavra chata, velório de se dizer, que a gente foi, o Elder Soares, ele discursou, porque ele era muito amigo dessa nossa amiga, né, ela fazia as traduções. E ele disse muito isso, ele falou, fiquem atentos às ministrações que vocês têm de pessoas, de anjos do outro lado do véu, que vocês não estão sozinhos aqui. E eu fiquei pensando que, de certa forma, eles nos ajudam também com essas coisas, né? E na hora me veio essas palavras quando eu quis trocar a música. Eu falei, não, eu não vou estar atenta, eu não vou conseguir sentir numa música para papá, né? De academia, que é ótima também. Mas que naquele momento eu queria sentir o Espírito. Então, e daí veio essa frase, eu falei, realmente, né? Então a gente tem que realmente consagrar a nossa vida e pegar essas oportunidades que a gente tem para tornar sagrado esses momentos, para nos fortalecer espiritualmente, para a gente poder ajudar no reino, né? Para que o Senhor possa contar com a gente nesses últimos dias. A gente está aqui no estúdio e eu vou dar uma pausada aqui só para explicar o que está acontecendo. No nosso próximo vídeo que a gente vai gravar, da semana que vem, a gente convidou o irmão Carbone para participar. E ele chegou aqui um pouquinho antes no estúdio com vários insights sobre o episódio de agora, que a gente está discutindo agora, Doutrina e Convênios 41 e 44. Então, ele não estava no episódio antes, mas agora ele está aqui. E a gente queria incluir algum desses pensamentos que ele teve sobre o que estávamos debatendo. Tá bom? Então, aqui está o irmão Carbone. Assistam agora e assistam o próximo episódio, que também vai ficar, assim, excelentíssimo com a presença dele. Então, irmão Carbone, a gente estava falando aqui sobre o último tópico do manual Vem e Segue-me, Deus dá revelação para guiar sua igreja e para me guiar.
E daí nós entramos no tópico de que o Joseph Smith falou, que o princípio... Os princípios corretos. Ensina os princípios corretos, eles governam a si próprios. Exatamente. Daí a gente entrou nesse assunto de como, por exemplo, antigamente era o Para o Vigor da Juventude, onde ele era tititi, faça isso, não faça aquilo, tal, tal, tal. E daí agora o novo manual dos jovens, ele já é mais tipo, fale com Deus e tome as suas próprias decisões. Então a gente queria aí, pick your brain, ver aí alguns pensamentos que o Senhor tem em relação a isso. Bom, eu em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui falando para vocês, tá? E dizer o seguinte, quando a gente estuda essas sessões que vocês estudaram hoje, que é a 41 até a 44, a gente vai ver um período da igreja em que muitas filosofias estavam tentando se introduzir dentro da igreja. Por quê? A igreja cresceu rapidamente, ela precisava ser estruturada, organizada, e as pessoas traziam de fora muitos costumes errados para dentro da igreja. Traziam costumes errados, traziam filosofias erradas, interpretações doutrinárias erradas, e, enfim, tinha lá uma senhora chamada Senhora Hubble, que pregava doutrina falsa, depois em que inclusive muita gente começou a segui-la, talvez porque o que ela ensinava era, vamos dizer assim, parece que fazia sentido, né, para eles, etc., e, enfim, o profeta teve que deixar claro e o Senhor teve que deixar claro que a revelação tem que vir através daquele que preside a igreja e que governa, que é o seu porta-voz aqui na terra, para que essas revelações recebidas possam ser resgatadoras. Resgatadora do quê? Do comportamento adequado, da doutrina correta, do procedimento correto e assim por diante. Bem, quando nós falamos em ensinar princípios corretos, nós estamos falando de um princípio governante. Por que é um princípio governante? Porque o princípio que nós mencionamos, que provém das escrituras, das doutrinas da igreja, eles não vêm da cabeça do homem. Eles são produtos da mente de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Esses princípios visam nortear a nossa vida de maneira que nós não seremos prejudicados se nós seguirmos esses princípios. Então, a igreja no passado, ela utilizava o Para o Vigor da Juventude com uma série de o que fazer, o que não fazer. Por quê? Porque a igreja entendia que nós estávamos precisando de uma interpretação das coisas. Mas hoje, essa geração que está vivendo hoje precisa compreender que o que a igreja fez no passado e que ela não está fazendo hoje, visa desafiar a nossa própria inteligência, convidando-nos a buscar por nós mesmos as coisas como realmente são. Então, ela não está preocupada que você siga regras, normas específicas, mas que você siga na realidade os princípios que estão por trás das normas. Quando a gente fala nos missionários, eu fui um presidente de missão também, os missionários, eles têm muitas regras que governam o seu trabalho. Aquelas regras foram criadas, que são regras gerais para toda a igreja, para todo mundo, aliás, porque aquilo já é produto de 150, 180 anos de observação e foram feitas para proteger os missionários. Mas existem outras regras que são criadas e que não são aquelas, são outras, são regras locais para desafios daquele local onde o missionário trabalha. Bom, por que eu estou usando essa abordagem? É para mostrar para vocês que por trás de cada regra tem um princípio do Evangelho. Tem um princípio que precisa ser observado e seguido. Se o missionário, se o jovem que hoje está vivendo a igreja, os desafios que ele está vivendo hoje, ele se deixar governar por esses princípios, ele vai ser protegido, ele vai ser abençoado. Agora, vejam bem, deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma forma clara para vocês. Há muito tempo atrás, eu ouvi um discurso do presidente Packer, chamado Princípios, onde ele falava que normas, procedimentos existem, mas eles mudarão. Eles precisam mudar por causa dos tempos, das circunstâncias que nós enfrentamos. Mas a igreja jamais
vai mudar os princípios do Evangelho, porque o autor dos princípios do Evangelho é Jesus Cristo. Quando a gente fala, por exemplo, na tatuagem, a gente fala no brinco, a gente nos piercings, a gente fala no comprimento da roupa e etc. Nós estamos falando, na verdade, não é do que fazer, nós estamos falando, na verdade, que por trás disso existe um princípio que é a santidade do seu corpo. A santidade do corpo é que precisa ser mantida. Ah, mas se eu fizer isso, então Deus não vai me amar? Não, Ele vai continuar amando você. Mas Ele espera que você aperfeiçoe o seu desempenho espiritual. Ele espera que você se esforce para chegar na sua melhor versão. É isso que o Senhor espera que você faça. Né? Você não vai ser iníqua porque você está usando piercing, ou talvez se você tomar, espero que você não tome, por favor, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo, né? Uma tatuagem, por mais bonitinha e delicada que ela pareça, mas nós esperamos sim que você possa lembrar que o teu corpo é um templo do Espírito Santo, e aí é onde está o princípio. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz: se alguém destruir o seu corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Não sei como ele vai fazer isso, mas eu também nem quero saber. Na verdade, eu estou interessado em que você compreenda que tudo que existe na igreja hoje existe porque há um princípio que governa, há uma doutrina que governa. O Senhor não vai ensinar, a igreja não vai dizer para nós tudo que nós precisamos fazer, que devemos fazer. Tudo que precisamos pensar, que devemos pensar. Tudo que devemos construir, que precisamos construir. Ela espera que nós, utilizando o nosso arbítrio moral, busquemos de todo o nosso coração saber o que Deus pensa daquilo naquele exato momento. Às vezes a gente está muito preocupado com o que os amigos pensam, com o que com que os meus, as pessoas com as quais eu convivo pensam, tá certo? Mas você tem que se fazer a seguinte pergunta: o que Deus pensa disso? Porque, afinal de contas, é Ele quem governa a nossa vida. Nós temos que procurar saber o que Ele quer que eu faça agora, nesse exato momento. Então, não deixem normas, procedimentos apenas governar vocês, mas deixem que os princípios governem. Esse é um ponto fundamental. Perfeito. E eu acho que com isso, eu estava falando com as meninas, a gente vai começar a ver mais pessoas frequentando a igreja, frequentando o templo com tatuagens, com piercings, porque elas tomaram a decisão e quiseram fazer. Então, como que a gente faz para quebrar, talvez, o julgamento? Né? Porque ainda vai ter isso, a gente vai olhar, nossa, por mais que não é mais assim, não tá escrito piercing, 2 piercing é errado, a gente ainda vai olhar para o segundo piercing e a gente ainda vai, Eu agradeço que você tenha trazido isso à baila. Eu recebo lá no templo, onde eu presido, pessoas que vêm com essa situação. E sabe como é que eu os recebo? Com um forte abraço. E digo a eles, quão feliz eu estou por receber você aqui agora. Eu não fico olhando se ele está com piercing, se ele está olhando com... Porque ele mudou, ele veio para a igreja. Ele está buscando agora se tornar aquilo que o Senhor quer que ele se torne. Então eu estou feliz que ele está ali. Eu nunca vou fazer uma observação a ele sobre o cabelo dele, sobre o piercing dele ou dela, ou sobre a tatuagem que ele está usando. Isso, para mim, não importa. As escrituras têm que ser levadas em consideração quando o Senhor diz que grande é o valor das almas. A tua alma, com piercing, sem piercing, ela tem um valor inestimável. O Senhor morreu por você porque você era a pessoa, e eu quero testificar que houve um momento no Getsemane, um momento em que só você, de forma vicária, esteve ali com o Salvador quando ele espiava pelo pecado de toda a humanidade, quando ele sangrava por cada um dos seus poros. Ele viu só você, ele absorveu suas dores, suas preocupações, seus temores, sua desesperança, seus pecados, tudo. Você estava lá com ele, ele te amou. O amor foi tão grande que ele derramou sangue por você. Então, a gente quebra esses paradigmas levando em consideração o valor da alma e não meus preconceitos. Preconceito não constrói absolutamente nada, só destrói. E como a gente pode reconhecer uma correção? Você falou, a gente
ter a melhor versão de nós mesmos. Quem que além, talvez a gente buscando no Senhor, como que o Senhor pode responder o direcionamento, se eu estou com uma dúvida, se eu devo fazer algo ou coisas assim? Eu acho que nós precisamos lembrar que o Senhor estabeleceu certos padrões nas Escrituras para que a gente possa seguir. E onde estão esses padrões, né? Eles estão registrados em todas as obras padrão que nós temos. Então, por exemplo, quando ele fala da oração, ele diz, ora sempre, né? Para que derramarei meu Espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Ora, se um homem tem o Espírito Santo derramado sobre ele, ele vai saber discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Uma pessoa que não ora, ela não tem o poder da influência do Espírito Santo. A Escritura que se contrapõe a essa diz, ora sempre, não se contrapõe, mas ensina por que tem que orar sempre, né? Ora sempre para que vença Satanás. Ora, se eu oro sempre, eu venço Satanás, tenho o Espírito Santo, tenho revelação, e eu vou viver as coisas da maneira correta, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar, esse meu procedimento agrada a Deus? E talvez você vai cometer erros ainda nesse processo. Ou ele faria isso, né? Ou ele faria isso. Talvez você vai cometer erros, mesmo fazendo essas coisas. Bom, mas e daí? E daí a questão volta para o caminho. E como pais para os jovens, assim, que às vezes, né, eles boa veem pergunta. os menininhos lá, e falam, mãe, isso aqui é cool, os jogadores de futebol usam brinquinho, coisa assim. Muitas coisas na vida dos jovens é uma moda, é passageiro, né? Cada um de nós que hoje já está na idade que nós estamos, e eu estou falando por mim, né? Embora eu não peguei essa época dos piercings e nada disso, né? Os cabelos moicanos, essas coisas todas, eu não peguei isso aí, mas eu também tive meus problemas quando eu era jovem, né? E a gente se arrepende, a gente muda. Eu não era membro da igreja até os meus 16 anos, mas quando eu percebi que algumas coisas lá atrás não eram boas, né? E depois, hoje eu olho as fotografias daquela época e digo, rapaz, como é que eu tive coragem de usar coisas desse tipo aqui, né? Onde é que eu estava, né? Então, são modismos. Agora, a questão dos pais é o seguinte, eu vou falar agora principalmente para aqueles que são pais da igreja. Cuidado para você a sua correção não ser pior do que o erro que supostamente você acredita que seu filho está cometendo. Uau. Essa é a primeira coisa. Segunda, às vezes você está mais preocupado com a sua imagem de pai dentro da igreja do que, na verdade, com o que está acontecendo com seu filho. Então, mas vão me julgar pelo meu filho. Bom, então vão ter que botar no tribunal Adão, vão ter que botar Leí no tribunal, vão ter que botar profetas modernos no tribunal, que tiveram filhos e netos que não ficaram ativos na igreja. Então, não se preocupe com isso. Só faça uma coisa que eu vou falar agora aqui. Ensine princípios corretos o tempo todo. Nem todas as vezes eles vão estar preparados para ouvir um princípio. Então, escolha o momento certo. Não corrija com raiva, porque quando você corrige com raiva, você destrói o selo do Espírito que podia tocar o coração daquela pessoa para que ela mudasse. Entende? E uma coisa muito importante, não se culpe se um filho teu vier a cometer algo errado. Essa é a maior injustiça que nós cometemos para conosco mesmos. É jogar sobre nós a culpa porque um filho fez uma coisa errada. Doutrina e Convênio, seção 93 diz, naquela esfera em que Deus a colocou, toda verdade é livre para agir por si mesma, assim também como toda inteligência. Teu filho é uma inteligência. Ele é livre para agir. Agora, tem que ensinar os princípios corretos. Ensina uma vez, ensina duas vezes. Porque muita gente pensa que Joseph disse, ensina os princípios corretos e ele se governa a si mesmos. Ele disse, lhes ensino, e lhes ensino, e lhes ensino. Essa que é a pura verdade. Então, se você ensinar com frequência, dias virão em que talvez ele vai se tornar ali um Enos, por exemplo. Que vai se lembrar do que foi ensinado. Ele vai se arrepender, como muitos outros personagens das Escrituras,
se arrependeram porque se lembraram do princípio correto. O presidente Kimball dizia que os pais que fazem reunião familiar toda semana, eles... E se um filho viesse a se afastar da igreja, ele disse, se um dia eles se afastarem, eles hão de lembrar-se do que foi ensinado e eles voltarão. Quero ensinar mais um princípio sobre isso que eu considero vital. J. Reuben Clark Jr. foi um dos ele serviu como conselheiro, se não me engano, 2 vezes na igreja. Ele era um grande exemplo. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que o maior erro que nós cometemos quando nós tentamos ensinar a juventude é o erro de tentar convertê-los. Ele disse, nós não devemos tentar converter jovem, essa não é a nossa função. Ele disse, a nossa mais importante responsabilidade é a de mantê-los lúcidos. Eu vivi muito tempo para entender o que isso significava, porque ninguém conseguia me explicar. Manter lúcido é o seguinte, é você manter o jovem por perto, é você manter teu filho por perto, sempre ainda te ouvindo. Então, abraçar um filho, beijar um filho, impor as mãos sobre a cabeça dele, dar uma bênção no momento difícil que ele está enfrentando, chorar com ele, isso vai construir mais na vida dele do que uma bronca tentando mostrar para ele que o padrão correto é esse e não o que você está fazendo. Se isso resolvesse alguma coisa, ele já tinha mudado de vida. Entende? Mas ame-o. E aí você vai abrir portas para entrar no coração dele. Então, J. Reuben Clark Jr. ensinou isso com clareza. E eu vim entender que isso queria dizer manter por perto. Talvez seria estar mais próximo dele, participar com ele dos jogos, dos shows, das atividades, elogiá-lo, mandar um bilhete de vez em quando, mandar uma pequena carta, qualquer coisa que ele possa estar olhando constantemente e saber que você o ama. Ele nunca pode duvidar que você o ama. Nunca. Quer dizer que você só vai me amar só se eu fizer o que é certo? Então essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Isso está num discurso dele chamado... me fugiu o nome agora. Ao curso traçado pela igreja em assuntos educacionais. Está lá que ele fala isso. Então, esse é algum dos conselhos que eu dou para esses pais. E não se sintam culpados, por favor. Vocês estão sendo injustos consigo mesmos. Vocês nunca foram pais, vocês não receberam nenhum manual de instruções. É verdade, é um desafio, né? É trabalhoso, né? A gente ajudar os jovens, os filhos, né? Às vezes querer colocar coisa, mas é o que você falou, tem que manter. Amei isso, de ter eles lúcidos, manter você com eles e sempre estar proporcionando experiências para que eles sintam o espírito, né? Exatamente. Eu ouvi também estava ouvindo um podcast uns dias atrás de uma psicóloga que falou que para a gente desenvolver um relacionamento com o filho, a gente tem que ter 20 minutos por dia com ele, perguntando do dia, do que foi, pode ser, né? Pelo menos tentar sentar 20 minutos por dia com os filhos para eles se sentirem amados, se sentirem abraçados, né? Isso aí. E tem dia que talvez ele não vai estar afim de fazer isso. Não tem problema. Esse dia é o dia que você vai dizer para ele, tá bom, meu filho, só queria que posso dar um beijo em você, dar um beijo, um abraço, eu te amo, e pronto. Muito bem. Sabe, eles têm as batalhas próprias deles, eles têm que lutar e vencer. E tem Mas eles aquela precisam regra, saber que né? eles precisam saber que você e eu estamos do lado deles. Tem aquela regra também de 3 minutos. Assim que você... A primeira vez que você vê teu filho, você passar no dia 3 minutos atentamente para a criança. Então, no meu caso, são crianças ainda. E 3 no meio do dia e 3 da noite, né? De realmente focar, de ser a melhor parte do seu dia, né? Bom dia, filho, que tudo bem e tal. Para ele saber que você tá ali, que você tá pensando É nele. isso. E sabe, uma coisa importante também nisso tudo é, às vezes, a gente tem que entender por que ele está agindo daquela maneira. Por exemplo, quando você senta com um filho e pergunta para ele, o que você acredita nisso? Por que você acredita nessa forma de ser, de se comportar? O que tem de... Às vezes você vai descobrir coisas ali que você não sabia. A não ser perguntando. Às vezes é uma pergunta que ele tem e que ninguém responde, às vezes ele... Porque tem que ser. Não é assim. Não é porque eu estou mandando, não é assim. É engraçado que quando você vai perguntar por quê, ele nunca vai dar resposta na primeira vez. Não Você dá, tem que falar, não dá. e o que mais?
E o que mais é? né? Sempre continuar. E aí, Eles não querem magoar a gente também, mas eles ficam naquela. Então tem que ter paciência, sabe? Eles precisam, talvez, com muita paciência, nós também ensiná-los a escolher bem os amigos, né? Eu me lembro de um amigo nosso que o filho dele tinha más companhias. E vocês conhecem parte da família dessas pessoas, provavelmente, ou já ouviram falar nelas. E ele me contou essa história, né? E ele disse que ele percebia que o problema do filho deles eram os amigos, as companhias que eles tinham, desse garoto em particular. Faz toda a diferença. Um dia ele chegou para o filho dele e falou: filho, vem cá, deixa eu conversar com você um pouquinho aqui. Aí abriu um dicionário e leu para ele, pediu que ele lesse o que significava ser um amigo. Nossa, quando o cara leu aquilo, ele falou assim: sabe o que meu filho me disse? Pai, não precisa dizer mais nada, eu já entendi o que você está querendo dizer. Eu pensava que eu tinha amigos, mas isso que eu tenho não é amigo. E ele começou a mudar, aos pouquinhos. Se transformou, foi um missionário, foi um líder da igreja, ainda é um líder da igreja, na verdade, até hoje. Então a gente tem que ter paciência. Essa fase de turbulência que a juventude vive, eu sei porque eu trabalhei com jovem durante muitos anos, tem que ter paciência e tem que demonstrar amor. Outra coisa, os jovens buscam líderes. Eles querem um ponto de referência. Eles querem um líder que eles possam olhar e admirar. E se eles não encontram, eles vão buscar lá fora. Então, seja você esse líder, seja você, se você é um presidente de rapazes, seja esse líder dos jovens. Se você é um presidente de coro, um consultor, você tem que ser esse líder. Os jovens têm que olhar para você e te admirar. Ou seja, ali tem uma pessoa em quem eu confio. E aí você vai começar, então, a ver a diferença na vida deles, né? Eu me lembro de uma vez um jovem que eu cheguei numa capela e eu tinha acabado de chegar. Cidade de São Carlos, nome da cidade, né? E aí eu fui lá, tinha um jovem maravilhoso lá sentado, mas todo desmantelado, todo fora do... Aí eu cheguei perto dele e disse assim... Me falaram que ele era meio difícil de lidar, né? Mas era normal, era jovem, né? Aí eu cheguei perto dele e falei assim... Me diz uma coisa... Eu vou ser o novo professor do seminário aqui. E eu soube que você é um aluno meu. Aí ele me olhou de cima, porque ele era alto, né? Me olhou de cima a baixo, assim, e tal. Falou, Eu disse, olha, eu queria saber, o que você mais gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de tocar em banda, e não sei o que, tarará, piririm, pororó. Aí eu falei assim para ele, tá bom, pois eu estou pensando em criar uma banda aqui no seminário. Valores comuns. E eu queria que você coordenasse esse negócio aí. Ele me olhou assim. Aí comecei o seminário. Para resumir a história, nunca teve banda nenhuma. Mas, na verdade, ele era um jovem tão bom, e ainda é, um jovem tão bom, que ele mudou a vida dele. Ele vinha para o seminário, quando ele não vinha, eu, fulano, estou sentindo sua falta. Passava, daí ele vinha, passava, fulano, estou sentindo sua falta. Ele voltava. Ele, olha, fez missão, casou no templo, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos, sabe? É paciência. E amor. E amor. Isso não define o sujeito. Define um momento na vida dele, mas não ele. Com certeza. Perfeito. E que a gente estava falando de governar a si mesmo, né? O jeito que você trata os seus filhos, ou parent, ou educa os seus filhos, vai ser diferente do jeito da Letícia, vai ser diferente do meu. Assim como na minha casa, o jeito que a gente guarda o dia do Senhor, o domingo, é diferente do jeito que você guarda o dia do Senhor. O Senhor está ciente dessas diferenças, né? Às vezes eu tenho que ajeitar um pouquinho aqui, que é diferente do da Laís, e tá tudo bem, né? Então eu acho que é isso que, quando Jesus Cristo, ele chegou, o que ele fez? Estavam vivendo a lei de Moisés, que era super regrada, né? Você tem que fazer isso, andar 3 passos para cá, 2 passos para a esquerda, 2 direita, volta 1, era uma lei maior.
ame os seus inimigos, né? Sirva o próximo. Que dia melhor do que no sábado, né? Do que no dia do Senhor, você servir alguém, você abençoar alguém, né? E a mesma coisa está acontecendo agora na igreja também. A gente tinha várias coisas bem regradinhas, certinhas, e agora a gente está vivendo uma lei maior, onde a gente pode se governar, e a gente tem que continuar isso, ensinando os princípios corretos para os nossos filhos, e se eles fizerem o piercing, não é o fim do mundo. A gente vai continuar amando, vai continuar ensinando os princípios corretos, e um dia, né, é confiar nessa promessa de que eles vão entender o porquê o piercing é errado. Eles vão olhar para a foto, que nem você olhava para as suas fotos, o que eu estava pensando em usar essa coisa? Né? E um dia eles vão aprender. Então, muito obrigada, meninas, pela discussão de hoje. Eu queria que você estivesse aqui pelo episódio todo, porque a gente falou sobre muitas coisas, sobre consagração, e foi muito bom. Mas só que desse finalzinho que você deu pra gente, eu acho que foi a cerejinha no topo do nosso bolo aqui com esse assunto. Então tá bom, meninas, muito obrigado. Obrigada a vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.